abrir em Mateus, capítulo 1, os versículos 18 ao 25. Mateus 1, 18 ao 25. E lá está escrito: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a leitura bíblica. E eu tenho uma pergunta. Alguma vez você já se colocou no lugar de José? Porque muitas vezes, quando a gente chega nesse tempo de Natal, a gente pensa em Maria, pensa no menino Jesus, a gente pensa nos pastores, nos reis magos, mas muitas vezes o José ele acaba ficando meio escanteado nessa história. Ele é meio esquecido. Mas José foi um personagem muito importante na história do Natal, na história do nascimento de Jesus. A fé dele, um simples carpinteiro, foi muito importante. José precisou crer, ele precisou confiar em Deus, mesmo que a mente dele, a sua razão, lhe dizia que ele havia sido enganado. Porque, sem dúvida nenhuma, não foi fácil para José descobrir que a sua companheira estava grávida. Os dois estavam se guardando para o casamento e, de repente, Maria aparece grávida. Como pode isso ter acontecido? José pensou. Nós podemos nos colocar no lugar de José e pensar como nós nos sentiríamos diante disso. Talvez o José tenha pensado algo do tipo: como isso foi acontecer comigo? Ela parecia tão pura, tão ingênua. O que eu vou fazer agora? O que os outros vão pensar? Como é que pode? E ainda por cima ela não fala comigo sobre esse assunto. Eu acho que o melhor a fazer é eu me afastar dela. Porque se eu fizer valer os meus direitos, se eu fizer aquilo que é justo, vai ser o fim para ela. E não é isso que eu quero. E José, então, também tem dúvidas em relação à sua fé. Para José foi difícil crer, porque de uma hora para outra, todo o seu futuro, toda a sua história de vida, estava sumindo diante dele. Ele tinha planos, ele tinha sonhos, ele queria se casar com Maria e formar uma família. E de repente parece que tudo isso vai se tornando impossível agora. José buscou fazer o que é certo toda a sua vida. Como é que agora ele poderia viver com a mulher que ele amava,
mas que ele achava que tinha traído ele. Ao mesmo tempo, ele também não podia permitir que Maria, a mulher que ele amava, fosse apedrejada, porque a punição judaica, naquela época, para o pecado de Maria, seria o apedrejamento. José não queria isso. Então José estava diante de um grande dilema. O que será que ele vai fazer agora? Tantas perguntas passando pela sua cabeça. De fato, o chão sumiu sob seus pés. É um problema bastante existencial, porque a sua honra estava em jogo. A honra da sua família estava em jogo. Talvez ele pensasse, o que vão dizer de mim? O que a minha família vai dizer? O que meus amigos vão pensar? Não existe sentimento pior do que achar que foi traído. José estava humilhado, envergonhado, esmagado por toda aquela situação, porque ele achava que tinha sido traído. Que decisão, então, ele resolve tomar? José não queria envergonhar Maria, então ele pensou em deixar ela, sem que ninguém soubesse, porque naquele momento parecia que simplesmente sumir seria a melhor alternativa. E eu te pergunto, alguma vez você já teve vontade de sumir? Alguma vez você já teve vontade de deixar para trás todos os seus problemas e simplesmente desaparecer? Deixar tudo para trás? Esfriar a cabeça, ir para um lugar distante, um lugar onde você não é conhecido? Simplesmente deixar a poeira baixar? Esse é o pensamento de José, não apenas por si mesmo, mas também porque ele amava Maria. Ele amava Maria e não queria causar vergonha a ela. Então, eu imagino que ele pensou assim, eu vou deixar Maria e quem sabe o pai da criança apareça. E daí Maria casa com o pai da criança e fica tudo bem. Maria não seria envergonhada, não seria apedrejada e José seguiria a sua vida. Então essa atitude meio desesperada de José, na verdade, é uma atitude de amor, é uma atitude de cuidado. Mesmo inconformado com a situação, mesmo triste com a possibilidade da traição, José não deseja nenhum mal a Maria. Era um homem justo, mas ele não carregava pedras nas suas mãos. Ele não queria o apedrejamento da sua amada. E Deus, ele enxerga todo esse dilema de José, toda essa preocupação, essa aflição de José, o seu desespero. E diante dessa situação tão crítica, Deus, ele acalma José. Deus, ele tranquiliza José. Deus envia um anjo em sonho para José, dizendo, não tenha medo, José, não temas. Você pode receber a Maria sem problema nenhum, como tua esposa. Porque o filho que ela tem no ventre, o filho que ela está gerando, é do Espírito Santo. É um milagre. Fui eu que coloquei ele ali, diz Deus. E Deus diz que chegou a hora de nascer o Messias, o Salvador de Israel e também dos gentios. Ou seja, aquele pesadelo que José estava vivendo, aquela situação terrível, aquela dúvida cruel, Deus transforma num sonho, em motivo de alegria, em algo fantástico. Saber que agora
o Salvador vai nascer da minha esposa, da minha futura esposa, diz José. O Salvador vai nascer de Maria. E o anjo continua dizendo muitas coisas a respeito desse menino. Diz que ele vai salvar o povo dos seus pecados. E por isso o nome dele deve ser Jesus. E assim, o anjo anuncia o próprio evangelho, a boa nova, a salvação, para aquele pobre carpinteiro desesperado. Aquela era uma boa notícia. Aquela era uma notícia de salvação. O momento mais angustiante da vida de José se torna um momento feliz. E para mostrar que aquilo que ele falava era verdade, o próprio anjo cita as Escrituras, cita a Bíblia, o Antigo Testamento, lá onde diz que tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Isso já havia sido profetizado lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Aquela situação antes tão desesperadora, tão caótica, agora fica em paz. Todas as coisas se encaixam perfeitamente. José, ele passa a fazer parte da história mais conhecida da humanidade. A história do nascimento de Jesus, ela é uma das histórias mais contadas da história da humanidade, conhecida por bilhões de pessoas ao longo desses 2000 anos, desde que ela aconteceu. E José está lá, José está presente no presépio, como aquele que criou Jesus. Deus escolheu esse casal tão simples, um casal pobre, um casal comum, mas com um coração temente a Deus, com uma fé grande. E essa situação difícil que Deus apresentou para eles, ainda assim, Deus mostrou que estava no controle de tudo. Deus cuidou de tudo. Em todos os momentos da vida desse casal, Deus estava presente. Hoje em dia, muita gente tem dificuldade em crer nas palavras que nós lemos. Para muita gente, essa história da gravidez de Maria não passa de balela, não passa de um boato. Uma desculpa que Maria inventou para enganar José. Para muita gente, se trata de uma fraude. Mas, para alguém dizer que a história do nascimento virginal de Jesus é uma fraude, é preciso negar o próprio Deus. É preciso negar a possibilidade de existir um Deus. Porque se Deus existe, não existe dificuldade nenhuma em Maria engravidar pelo Espírito Santo. Porque Deus criou todas as coisas. Deus é que ditou as regras de como o corpo humano funciona, de como a reprodução humana funciona. E se Deus criou tudo isso, Ele pode fazer um milagre da forma que Ele bem quiser, na hora que Ele quiser. Então, aquelas pessoas que não conseguem crer na concepção virginal de Jesus, ou seja, que Jesus nasceu de uma virgem, essas pessoas também não vão conseguir crer no próprio Deus. Porque Deus, Ele age como Ele quer. Ele faz as coisas como Ele quer. Essa história da concepção virginal de Maria, de Jesus,
é contada por Mateus e também por Lucas na Bíblia. E eles falam de perspectivas diferentes. Mateus, ele foca mais na história de José, como nós lemos. E Lucas, ele fala mais da Maria. O Mateus, ele está escrevendo principalmente para os judeus. E por isso que ele enfatiza que José é descendente de Davi. Porque o Antigo Testamento diz que o Messias sairia da raiz de Davi. Mas para os gentios, Lucas fala mais de Maria. Lucas era médico, Lucas era historiador também. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Então ele conta a história da perspectiva de Maria. E eles não estão sendo bobos em dizer que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Porque eles creem que Deus é poderoso, que Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer milagre, que nada é difícil para Deus, que nada é impossível para Deus. E por isso, essa história, na verdade, ela é um convite para nós. É um convite à fé. É preciso crer em Deus. É preciso confiar. Se Deus, que criou todas as coisas, não é capaz de tornar uma mulher grávida pelo Espírito Santo, então Deus também não existe. Então Deus não passa de uma história inventada. E se isso é verdade, nós estamos aqui em vão nessa manhã. Não tem sentido a gente vir para a igreja se Deus não existe. Mas se Deus de fato existe, não existe dificuldade em tornar uma mulher grávida pelo Espírito Santo. José precisou crer naquilo que o anjo falou em sonho para ele. E não foi fácil crer. Porque o que os olhos dele viam, o que a razão dele dizia para ele, era diferente daquilo que o anjo falou. A razão dizia, fui traído. Porque eu não tive relações com a minha futura esposa e ela está grávida. Mas pela fé, ele podia crer que era um milagre e que era Deus que estava fazendo tudo isso. Por isso o convite é que nós creiamos em Deus, confiemos em Deus. Assim como José, talvez você também esteja passando por dias de frustração, dias difíceis. Talvez também você está numa situação que você não sabe qual é a resposta. Mas as tuas dúvidas, elas não devem fazer você fugir, você desaparecer, você sumir do mapa. As tuas dúvidas, elas devem te conduzir ao Deus que tem as respostas, ao Deus que sabe de todas as coisas. Porque Deus, Ele interveio na situação de José, e nós cremos que Ele também intervém nas nossas situações. Deus, Ele vem ao nosso encontro, antes mesmo de nós termos condições de ir até Ele. Mesmo em meio às frustrações, mesmo em meio à tristeza, Deus pode fazer brotar novamente no nosso coração o amor e a esperança, assim como Ele fez na vida de José. O milagre do Natal é milagre para todos nós. As 4 velas de advento estão acesas. O anjo anuncia o nascimento do Salvador. O anjo anuncia que Jesus vai nascer. Para nós ele já nasceu, mas ele quer nascer também no nosso coração. Então fica para nós o desafio de receber nós também o milagre do Natal na nossa vida. Nós precisamos receber o milagre do nascimento de Jesus na nossa família. E assim como José, permitir que Deus fale conosco através da sua palavra.
O milagre do Natal é para todos nós. Que nós possamos crer, todos aqueles que amam ao Senhor, todos aqueles que se rendem ao Senhor precisam crer. Nós que vivemos aguardando a sua volta, a volta do Filho de Deus, que vem dos céus. Nós que esperamos por um novo mundo, por novos céus e nova terra, a partir daquele menino que nasceu em Belém. Nós somos chamados a crer e a receber o milagre do Natal na nossa vida. Que Deus fortaleça a nossa fé com o seu Espírito Santo e que nós possamos viver esse milagre, viver a partir desse milagre, dia após dia. Baixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Deus eterno, Pai misericordioso, muitas vezes nós temos dúvidas em relação a questões de fé. Muitas vezes nós somos colocados em situações que nós não sabemos direito como reagir, como fazer, como pensar. Mas a Tua palavra, ela responde às nossas perguntas. A Tua palavra nos orienta, nos dá direcionamento para a vida. Ó Senhor, que a gente possa crer na Tua palavra com todo o coração. Que a gente possa crer no milagre da concepção virginal de Jesus. Que a gente possa crer que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo e o filho que nasceu dela é o Teu Filho amado, que veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da morte e nos dar vida e vida em abundância. Fortalece, Senhor, nossa fé, dá-nos certeza e convicção do Teu poder e do Teu amor para conosco. Que nós possamos ter um tempo de Natal abençoado na Tua presença, na presença do Deus tão maravilhoso para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido